Bom dia, pessoal. Bom domingo para todo mundo. Vamos começar hoje falando de um assunto muito importante, né? Que é sobre a questão do TDAH, sobre o déficit de atenção no adulto. E para conversar com a gente hoje, vai vir a Natália, do Instagram Equilíbrio Mental, que tem um Instagram perfeito, né? E ela sempre dá muitas dicas sobre o assunto também. Daqui a pouquinho ela deve estar entrando. E eu queria aproveitar esse tempinho para vocês compartilharem, né, essa live com quem vocês acham que vai ser importante, que vai agregar, porque é sempre bom a gente... Oi, Margarete, bom dia! Porque é sempre bom a gente compartilhar conhecimento, ainda mais desse assunto, né, que é muito pouco conhecido. Tem muita gente que acha que TDAH não existe, que TDAH é mito, que não entende o que é, qual que é a base neurobiológica, quais são as diferenças em relação ao TDAH no adulto e na criança. Deixa eu ver. A Natália ainda não entrou, não. E quais são as particularidades em relação ao tratamento, né? Principalmente tem algumas particularidades em relação ao tratamento da criança e do adulto. A Natália entrou, eu vou chamar ela aqui agora para a gente começar. Prontinho, a Natália já vai entrar. Bom Olá, dia, Natália! bom dia. Deixa eu ajustar aqui, que eu achei que eu tava. Tudo bem? Bom Tudo dia, gente. ótimo! Domingão, né? Acordando cedo, já aproveitando, né, pra gente falar um É, pouquinho de saúde mental. é verdade. Deixa eu aproveitar, explicar muita coisa, né? E é um tema que é cheio, é uma fonte de tanta confusão, Muita, muito, muito, muito. muita. Muita gente que tem acha que por causa da desatenção, acha que tem, enquanto muita gente que tem não sabe que tem. E, Sim, e o tratamento vai muito além, é muito mais complexo do que só uma desatenção, mas né, e vamos muito por mais partes. complexo também do que usar um medicamento, do que usar um estimulante, né? E a Exatamente. principal base não é, gente, não é usar o estimulante. Tanto que tem pessoas que têm um déficit de atenção não diagnosticado na infância, que conseguem bons resultados na vida adulta, né? Às vezes vai descobrir a questão do déficit de atenção já. Eu tenho um paciente na faculdade de medicina, quando ele começou É. a ter novos desafios, e ele conseguia compensar essa questão do déficit de atenção, às vezes com organização, com metas, técnicas de estudo. E na verdade, o medicamento ele ajuda, ele auxilia, mas principalmente na formação desse caminho, dessa trilha que a gente tem que ter de organização mental, que é o principal. Exatamente. Essa questão de é, eu sempre avalio a questão da medicação de acordo com o prejuízo, a intensidade do prejuízo e quanto que a pessoa está conseguindo organizar a vida e o quanto está comprometendo o bem-estar também. Porque às vezes a pessoa até consegue organizar, até consegue estratégias compensatórias, mas há um custo de estresse muito grande. E aí é Uhum. fundamental o tratamento, e esse tratamento, feito que você falou, não é como todo, acho que não vejo na medicina tratamentos que sejam assim, né? Só medicamentosos. E sim, Uhum. né, ajudar a pessoa a organizar a vida dela, porque para o bem-estar e para a qualidade de vida é muito além de cuidar de doença. É ajudar a Muito. pessoa a encontrar qualidade de vida, bem-estar, tranquilidade. E aí, eu falo que são etapas, sabe, Helena? Eu gosto de falar assim, como se fosse assim, se tem um transtorno e o transtorno está gerando muito prejuízo, e a pessoa está tentando e não está conseguindo, a gente auxilia, a gente usa muitas vezes a medicação associado à terapia e a outras intervenções. E aí a gente vai acompanhando. E tem outros casos que, por exemplo, principalmente no adulto, que é um quadro mais leve, que a pessoa consegue manter, consegue, não tem tanto prejuízo, não tem tanto comprometimento do bem-estar, e aí a pessoa ela consegue, não, por exemplo, ela não usa um psicoestimulante. Mas Uhum. cada caso é um, sabe? Eu acho que para a gente começar, o que você acha? A gente vai lá atrás, falar dos sintomas, dos prejuízos, para as pessoas entenderem, né? O que é, o que não é déficit de atenção. Sim, com certeza. Até porque tem muita polêmica em relação a esse assunto, né? E Tem. talvez muita confusão também. Às vezes, pacientes que têm quadro de ansiedade e que confundem, né, a desatenção que está associada ao quadro de ansiedade.
Às vezes um quadro de enxaqueca não controlada, as próprias crises de enxaqueca também atrapalham a concentração. Eu falo, olha, eu tenho enxaqueca e tenho déficit de atenção. Olha, primeira coisa, vamos controlar a enxaqueca. Deixa eu te conhecer para eu ver como é que você é Cortou um com a pouquinho. enxaqueca. Tá conseguindo escutar? Agora cortou um pouquinho. Oi. Pausou. Aham. Deixa eu dar um bom dia aqui para Renata, minha psicóloga, estudadora do Métodos Funcionais, que faz parte da equipe. Ei, Rê, bom dia. Bom Mas vamos dia, lá. Renata. Você conseguiu? Renata até falou para eu te convidar, tá? Para você entrar na equipe do Mentes Funcionais, mas Você depois a sabe que eu gente já conversa conheço. disso. Sim, eu conheço a equipe do Mentes Funcionais, já ouvi falar, né? Tem alguns pacientes que participam, tem muita curiosidade, sim. Tem uma questão, quando o paciente chega para mim com um quadro de enxaqueca não controlada, às vezes ele fala, eu tenho déficit de atenção também. E a primeira coisa que eu falo é o seguinte, vamos controlar, seja a ansiedade, vamos controlar esse quadro da enxaqueca com as crises, porque durante a crise é impossível você concentrar realmente, né? Porque existe sim o déficit de atenção secundário, né? Nem todo déficit de atenção é aquele transtorno neurobiológico primário que começa na infância e que tem uma série de alterações estruturais mesmo no cérebro, né? Hoje em dia a gente sabe sim que o TDAH é uma doença, é um transtorno neurobiológico e que antigamente existia também, a gente só não sabia o que era, né? Então ele não apareceu, ele não é uma doença que a gente inventou agora, ele sempre existiu. E eu acredito que talvez por essa falta de conhecimento, essa falta de estudos na área, né, na área antigamente, vem esse mito, TDAH não existe, por que antes nunca falavam sobre isso e hoje em dia é muito falado? E isso não quer dizer que a gente não tenha uma supervalorização do TDAH, né? Existe sim, eu acho que existe pacientes às vezes que não têm um TDAH e que querem usar psicoestimulantes, pacientes que não tenham TDAH, mas podem achar que tenham talvez por causa de um déficit de atenção secundário, mas isso não pode fazer com que a gente deixe de tratar ou negligencia aquelas pessoas que precisam de tratamento, porque o estresse que um TDAH não tratado desde a infância causa na vida adulta é muito grande. E por isso que na vida adulta o TDAH é muito diferente do TDAH na criança, porque vem associado com quadro de depressão, baixa autoestima, ansiedade e todo esse estresse que poderia ter sido evitado se tivesse feito um tratamento lá no início, desde a infância. E aí eu já vou até soltar uma polêmica, sabe, Helena? Vou soltar até uma polêmica. Um dos grandes nomes do TDAH, que é um psiquiatra americano, o Russell Berkeley, acho que é assim que fala, ele fala que o não tratamento na infância de um quadro assim mais significativo você tira a oportunidade de um cérebro na vida adulta chegar ao mais próximo do normal, do natural, dessa disfunção, principalmente naquelas áreas, no córtex pré-frontal. Aí, assim, né, isso vira, assim, ele fala, assim, a questão da neuroplasticidade, e é óbvio que na infância é muito mais fácil, mais forte do que no adulto, né? O cérebro da criança, ele está em pleno desenvolvimento, então as maturações neuronais, elas não estão completas. A gente fala que o cérebro, ele vai estar, assim, completamente desenvolvido depois dos 10 anos de idade, né? Então, é claro que um estímulo, quando você estimula a criança que tem uma dificuldade, enquanto ela ainda está maturando o cérebro, é muito melhor, né? Você consegue ter resultado melhor. Por isso que tem gente que fala, é mais fácil você aprender algo novo durante a infância, aprender uma língua estrangeira durante a infância. Você tem uma facilidade, uma aptidão maior. Na verdade, é porque o nosso cérebro em formação, né? Ele tem um desenvolvimento ainda, e se você tem ali uma falha ou você tem uma dificuldade específica, se você começa a abordar essa falha, essa dificuldade, ainda quando o nosso cérebro está em processo de maturação, é muito mais fácil para ele se reestabelecer e restabelecer uma rede neuronal melhor, mais completa. E aí os problemas emocionais também, da autoestima, da questão do desvalor, da incapacidade, que acompanha o adulto, tanto é que na infância as comorbidades são menores do que na vida adulta. Na vida adulta, 70% tem um quadro de ansiedade ou de transtornos de humor,
né? Muito alto. E isso reflete muito, assim, o quanto que é estressante viver com TDAH sem o tratamento. Exatamente. Porque isso vai gerar baixa autoestima, você vai se sentir às vezes inferior, vai sentir que você não dá conta de fazer uma série de coisas que, na verdade, se você estivesse fazendo tratamento, se você se conhecesse, tivesse um autoconhecimento melhor de você, você ia ver que, na verdade, esse não dou conta é muito superficial, né? Porque às vezes você pode desistir de algo que você nem sabe como é que vai ser, que você nem tentou. Eu sempre gosto de falar para meus pacientes que essa frase, eu não dou conta, é proibida. Eu Né? Eu também acho concordo, que nossa, 100% com você. 100%. não Isso dou nada conta. me convence, nada me convence disso. Nosso cérebro, nossa capacidade de aprender, claro que na infância é mais fácil, mas isso está presente na vida adulta toda. Então, nossa capacidade de aprender está presente. E aí, a gente acreditar, ter essa ideia que não dá conta, às vezes a gente cola nisso. Então, a gente está narrando que a gente não dá conta. É diferente de não dar conta. E isso, para mim, também concordo. Se falar comigo, eu não dou conta, eu vou falar assim, estou duvidando. Pode ser mais difícil, precisa talvez persistir mais, se a gente tem mais facilidade com isso ou com aquilo, mas você dá conta. A questão Tem é um plano mais motivação. elaborado, exatamente, tem um plano mais elaborado, um caminho mais estruturado, mas eu falo o seguinte, quando você é criança, a criança vai falar que não dá conta de fazer um dever, que não dá conta de fazer um trabalho em grupo, mas quando chega na idade adulta, eu já tive paciente que entrou em 5 faculdades diferentes e quando chegava no terceiro, quarto período, eu não dou conta. Porque quando começava a ter uma dificuldade um pouco maior, começava a se tornar mais complexo, ele tinha esse pensamento, né, recorrente, que vinha, eu não dou conta, pronto, não vou sair, não é pra mim essa faculdade. E aí, na verdade, quem me procurou foram até os pais, né, os pais dele falaram assim, não, já é a 5ª faculdade que ele vai, tem alguma coisa errada. E quando a gente foi ver, realmente ele tinha uma história toda ao longo da vida dele de desatenção não tratada, né? Então isso muda, isso molda um pouquinho o seu comportamento de uma maneira negativa, que é o que a gente não pode deixar acontecer. É. E vamos lá, vou falar um pouquinho, assim, uma coisa que vê que todo mundo fala assim, mas tá subindo, então essa doença, assim, agora virou a moda, né? O diagnóstico, agora virou, tá todo mundo tem TDAH. A taxa, teve um estudo que acompanhou por 30 anos, a taxa não subiu. Adulto 3, 4%, crianças 5%, eu tô falando de média. Cada país fica em torno de, né, Canadá é 6%, Estados Unidos é 5%, França, enfim. O que está acontecendo é que, para se dar o diagnóstico é clínico, gente. Ou seja, a gente vai, os exames são complementares, é para descartar. A gente não tem um exame que faz, né? Nem os testes neuropsicológicos. Os testes são para complementar, para nos ajudar. Então, o diagnóstico é baseado no que a pessoa vai contar, a família vai contar a história de vida, os sinais que a gente vai ver, tudo. É isso. Como eu falo que isso é muito ainda, isso é na psiquiatria, esse diagnóstico um pouco, depende do profissional, depende do médico. Subjetivo, fica um pouco subjetivo e eu gosto de quantificar. E aí vem as outras questões da avaliação neuropsicológica, né? Que eu acho que é uma maneira até do paciente concordar melhor com o diagnóstico. O paciente tem essa necessidade de ter algo palpável para ele seguir, para ele se apegar. Então, eu sempre gosto, sim, da avaliação neuropsicológica e eu acho que acrescenta muito nesse sentido até para acompanhar o tratamento e a gente conseguir dar um pouco mais de objetividade para o diagnóstico. Lógico que o diagnóstico é completamente clínico e até pelos critérios, né, que a gente tem, né? São critérios clínicos também e a gente precisa, o que eu acho legal falar em relação aos critérios diagnósticos é aquela questão de que não é pontual, não é uma desatenção no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, mas isso prejudica também em casa, então isso gera muita discussão em casa. Por que você não fez o que eu falei? Eu tenho que repetir 10 vezes a mesma coisa. E às vezes o paciente estaria, mas aí é tanta coisa, né, assim, passando, que não consegue focar naquilo que foi dito, que às vezes passa despercebido. Então, o que eu acho mais interessante nos critérios que a gente tem é isso de você ter um prejuízo funcional, não só no ambiente de trabalho ou na escola, mas também no ambiente de casa. Por isso que é importantíssimo você conversar com os familiares, né? Por isso que a gente pede para ter relatório da escola,
porque a gente não consegue avaliar só pontualmente. A gente tem que juntar todas essas características para montar um quebra-cabeça. E normalmente os sintomas dos pacientes quando procuram, eles tendem a supervalorizar os sintomas. Isso é natural. Por isso que é tão importante a gente estar ouvindo os familiares, estar tendo esse filtro, né? E aí o que acontece? Eu acho que muitos profissionais, eu acho que estão dando um diagnóstico acima, um diagnóstico inadequado. Estou falando assim, porque o TDAH é um espectro. Então, assim, o sintoma de desatenção, todos nós temos. O sintoma de impulsividade, todos nós temos. O sintoma de inquietude, todos nós temos. Só que 4% dos adultos têm isso numa gravidade persistente desde a infância e que gera, feito você falou, muito prejuízo. Natália, atrapalha minha vida pessoal, atrapalha minha profissão, atrapalha meus estudos, atrapalha meu relacionamento. E outro ponto que eu coloco muito importante é a disfunção executiva. Assim, isso não estão nos critérios diagnósticos, mas os maiores pesquisadores, eles são muito enfáticos nisso, que tem. Quando a pessoa tem desatenção, vou explicar para você, gente, o que é disfunção executiva. Quando a pessoa tem desatenção, e aí eu pergunto da vida pessoal. Como é que é a sua organização do tempo? Você costuma se atrasar? Você costuma perder a noção do tempo? Porque isso é uma disfunção executiva. Aí a pessoa fala assim, nossa, minha vida é uma confusão. Eu chego atrasado, eu sei, eu quero, mas quando eu vejo, eu perdi a noção do tempo, eu não consegui. Como é que é a sua organização em casa, assim? E aí não é ajuda, não adianta aí vamos falar do adulto. Se o homem tem uma esposa que organiza tudo, eu quero saber da qualidade da pessoa. Aí a pessoa fala assim, nossa, uma confusão. Sou super desorganizado. A questão da prioridade. Como é que é assim, o seu planejamento, sua tomada de decisão? Porque isso tudo é disfunção executiva, gente. Nossa, eu mudo, eu não tomo direito, eu não sei resolver, eu começo uma coisa, eu vou para outra. Eu sou indeciso. Exatamente. Então, assim, gente, disfunção executiva, para vocês ficarem mais entenderem, é a capacidade de organizar, de planejar, de tomar decisão e de pensar no futuro. De pensar. Atitude também. Então, eu sou motivada aqui, a minha execução. Sim. E isso atrapalha muito. E geram brigas em casa. Assim, às vezes você calcula, por exemplo, num prazo de 30 minutos. Tem pouco tempo, né? Então tem paciente que tem déficit de atenção que quer, em 30 minutos, fazer o dever de casa, tomar banho, almoçar e ir para a escola. É lógico que ele sempre vai brigar com a mãe, porque o escolar vai chegar, para não chegar atrasado na escola, a mãe vai brigar, vai falar que ele tem que ir mais rápido, que ele não fez o dever, ou que não deu tempo dele almoçar. Mas e se você for colocar no papel, assim, 30 minutos, dá para fazer tudo isso, né? Se você parar um pouquinho para você pensar, será que é um tempo suficiente? E às vezes os pacientes têm essa dificuldade na função executiva, que é até no planejamento também, né, do que vai ser feito. E isso atrapalha muito, tanto em pequenas coisas, né, do dia a dia, como eu disse, mas, por exemplo, quando você vai fazer uma prova do vestibular, né, são ali X questões. E você vai, cada uma, imagina você ter dificuldade para tomar decisão na alternativa que você vai marcar. E isso acontecer com 60 questões. É lógico que o tempo não vai dar. E até curioso, né, que tem o fato que os pacientes que têm TDAH, eles têm direito de um tempo ampliado nas provas de concurso público, nas provas do Enem, dos vestibulares, e é mais do que justo, né? Porque se você pensar em relação à dificuldade dessa questão executiva que eles têm, né, é lógico que o tempo é maior mesmo para você conseguir assinalar ali a questão certa. São muitos empecilhos mentais que também sem medicamento, se você conseguir se organizar mentalmente para isso, você consegue ter um bom resultado. Mas que é interessantíssimo. Eu gosto muito dessa questão também da disfunção executiva. Porque isso, e no adulto, é uma das coisas que trazem mais prejuízo, porque a pessoa chega atrasada no trabalho. A pessoa vai ter uma tarefa, tem uma coisa mais importante, e a pessoa não faz, deixa para a última hora, procrastina. Então essa noção de tempo, assim, de falar assim, eu vou me planejar, eu tô com
um projeto maior que eu tenho que executar daqui a um mês, eu tenho que entregar um projeto grande no trabalho. É impressionante a força da não execução disso. O Russell Buckley, que eu sou muito fã dele, que acho que é para mim o maior nome, sabe, do TDAH. E aí, com uma curiosidade, eu falei, gente, será que teve alguma história pessoal da vida dele, que levou ele a ser tão especialista nessa área? E aí ele conta, eu fico vendo os vídeos dele, acompanhando, que o irmão dele tinha TDAH não diagnosticado, não tratado e que se suicidou. Olha só. E aí foi aí que acho que ele decidiu aprofundar mesmo. E aí as pesquisas dele são todas baseadas em meta-análise, ele é muito respaldado, sabe? E aí você fala assim, aí ele fala muito do adulto, o quanto que o prejuízo, o quanto que o estigma, porque aí a pessoa não tem o diagnóstico, há um comprometimento, a impulsividade no adulto vem muito com a raiva, com o manejo da raiva, ou seja, compromete as relações interpessoais. E aí a pessoa, essa questão da desatenção, levando à incapacidade, essa crença de ser inferior, de não conseguir, de não dar conta, não parar no trabalho, ou seja, tem prejuízos, meios profissionais, né, bem estabelecidos, ou seja, a pessoa muda, vai mudando de emprego, vai mudando de faculdade, e cada vez que a pessoa vai fazendo isso, vai se sentindo, imagina sua autoestima. Vai se sentindo pior, vai se comparar. A gente tem essa tendência ruim, né, de se comparar com os outros, às vezes até com os próprios irmãos. Isso. E aí a pessoa vai, essa disfunção vai persistindo. E o que eu mais gosto, mais amo no TDAH, que quando se tem, né, que a gente um diagnóstico cuidadoso, um diagnóstico que não é feito em primeira consulta, que normalmente eu peço avaliação neuropsicológica, eu peço para trazer familiar, investigo muito a história da infância, porque, gente, uma coisa que vocês precisam entender, TDAH é um transtorno crônico, né? Ele vem lá de pequenininho e vai acompanhar o adulto. Ele não apareceu agora, né? Não é pontual. Não é pontual. E é isso. Aí, então, ele é crônico. E aí, se a pessoa vem me contando de uma disfunção, por exemplo, de um ano para cá, Natália, eu tô muito estressada, eu tô desatenta, acabou. De um ano para cá, eu já começo a pensar em transtorno ansioso, transtorno de humor. Estresse, excesso de celular, excesso de, né? E eu, sabe como é que eu faço? Falo para os pacientes, Helena, que eu criei essa, sei lá, não sei se eu vi, mas essa comparação gostei muito. Duas. Primeiro, falo que o córtex, o pré-frontal, é como se fosse o grande gerente do nosso cérebro, o grande maestro. Ele coordena. E aí ele fala para a região, por exemplo, motora, e fala assim, aquieta um pouquinho. Se ele funciona bem, se ele está forte. Se ele fala para as emoções, fala assim, agora tá, vamos suavizar. Ele fala para tomada de decisão assim, freia, não vamos lá, agora você precisa parar e pensar um pouquinho. E quando ele está fraco, tudo sai descoordenado. E aí vem a impulsividade, a desatenção, a desregulação emocional. Então, uma das coisas que é pouco falada no TDAH, que fica muito claro no adulto, que causa muito prejuízo do interpessoal, ou seja, nos relacionamentos, é a desregulação das emoções. Ou seja, quando esse mais não funciona direitinho, um evento pequeno pode gerar uma grande resposta emocional na raiva. E aí a raiva com a impulsividade leva a pessoa a ter comportamentos, a xingar, a tomar decisões baseadas na raiva. E isso gera muito prejuízo. Então sempre investigo também essa questão das emoções. Você se irrita com facilidade, e a pessoa sabe que essa irritação é tipo mega, é demais, mas a pessoa não fala assim, eu sinto, qualquer coisa me irrita, eu sei que isso não era para ser dessa forma, mas me irrita. E eu fico assim, né, inquieta, eu falo que essas emoções, acho que esse maestro, acho que eu gosto muito desse, fala assim, calma aí, e as emoções vêm, o que é essa desregulação, gente, emocional? É como se fosse uma hiperresposta emocional, TDAH, ou seja, eu sinto muita raiva,
né? Uhum. Existe uma instabilidade emocional que às vezes confunde muito com os outros transtornos. Com Porque borderline, né, por exemplo. border, exatamente. Uhum. Por quê? Tem instabilidade emocional, porque essas emoções são muito, muito desreguladas. Uhum. A área da amígdala, ela é uma área, gente, ela é a área da emoção. Ela controla a emoção. No TDAH, o estresse, ela é hiper. O gatilho dela é como se esse maestro também não estivesse funcionando lá, junto com o sistema límbico, que são nossos afetos. Então, um prejuízo nessa área do afeto, da emoção, imagine isso na vida adulta. O quanto que isso causa prejuízo, sabe? E acho que eu falo demais também, mas alguém perguntou, né? Uma coisa que eu acho que quando buscar ajuda. Teve uma pergunta Ah, lá viu em essa pergunta? cima. Nossa, eu não vi. Eu acho que essa pergunta é tão É. importante, né? Porque é uma Gente, fonte. a mais importante, quando buscar ajuda, você É, sente que isso atrapalha no seu dia a dia? Você está tendo prejuízo em relação a isso? Quanto isso te incomoda? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, passou da hora de você procurar ajuda. Pode ser que você tenha um TDAH não tratado já há muito tempo. exato. Com certeza. Tem uma questão importante que você falou também, Natália, que é sobre a questão da tecnologia, né? A tecnologia é algo também que tem despontado muito assim em relação agora ao controle do TDAH, porque a gente tendo muitas informações, a gente tem mais distratores. E tem uma questão que eu chamo de curiosidade excessiva negativa, que às vezes faz com que o paciente desatento se distraia muito mais facilmente, porque ele vai assistir um vídeo no YouTube. O YouTube é um dos grandes distratores, né? E aí vai aparecer ali um vídeo embaixo que está direcionando para uma outra. Ah, mas o que é isso? Deixa eu ver também. E aí, de repente, nem acabou de ver o outro vídeo e aí apareceu uma outra palavra, deixa eu procurar no Google. E aí vem uma enxurrada de informações e quando a gente vai checar tudo isso, o que ele estava mesmo querendo aprender, o que ele estava mesmo querendo ter foco, ele nem viu. Né? Então, o excesso da tecnologia, se é usado de modo inadequado, pode condicionar o nosso cérebro para a superficialidade. E isso atrapalha, assim, também essa questão do conhecimento, da consolidação até da memória e, principalmente, do foco, né? Que é a grande dificuldade. Então, tem um exemplo que eu gosto muito, que é o seguinte, às vezes o paciente que tem dificuldade na concentração, né? Tem a desatenção. Ele senta para estudar, fica desconfortável, sente uma sensação, um desconforto, não consegue focar e aí de repente ele começa a pensar 1 milhão de coisas. Por exemplo, a cadeira que eu estou usando está desconfortável, deixa eu pesquisar aqui na internet qual que é a melhor cadeira para estudar. A luz da minha luminária não está me ajudando, qual será que é a melhor luminária? Eu vou estudar escrevendo resumo no caderno ou no computador, qual será que é o melhor? É no tablet, no celular? E eu até brinco com meus pacientes, olha, não fica se fazendo essa pergunta não, senão você vai pesquisar lá no Google qual é o melhor método de estudo, tablet. Aí você vai chegar à conclusão que o melhor tablet é o Galaxy A, não sei o que das contas. Todos meus pacientes já chegaram a essa conclusão, porque é muito curioso como eles vão seguindo esse mesmo fluxo de raciocínio. Né? Não é só você, outras pessoas também pensaram desse jeito. E quando você vai ver, eu falo assim, o problema não é você excluir o Instagram, não é você excluir o Facebook, excluir o YouTube, você pode excluir tudo. Tem paciente que às vezes já até comprou aquele celular tijolão, né? Falou assim, não, agora eu não vou ter acesso a nada na internet para me distrair. Não adianta. O problema está em você. Você precisa conseguir ter autocontrole suficiente para filtrar o que vai ser importante para você ou não. Senão, mesmo você tendo excluído tudo, sempre vai aparecer um distrator novo. E é impossível a gente controlar todos os distratores. Então, por isso que o principal é a gente ter essa autoconsciência e a gente querer mudar. Porque aí sim a gente consegue estabelecer as nossas metas. E um dos grandes tratamentos do TDAH é essa mudança ambiental. Que aí é assim, se fosse assim, como se eu for usar a minha mente para tomar uma decisão, isso sai muito disfuncional. Ponham no papel. E aí vão anotando tudo. Tudo. Então, o manejo, inclusive a organização do tempo. Vai lá, coloca no seu, usa post-it. Cada pessoa, e feito você falou, o uso das estratégias para lidar com o TDAH. Eu falo que é como se você estivesse num rodízio e você vai experimentando. Eu vou te falar, você fala assim, Helena, experimenta esse aqui, é maravilhoso. Você pode experimentar e falar assim, isso é médio. Isso não gostei tanto.
O TDAH de estratégias, existem várias orientações, e aí você vai vendo o que dá certo para você. E aí o uso da tecnologia, eu falo que é um veneno quando não é usada com consciência. Quando a pessoa chega para mim, vamos voltar lá do zero, fala assim, chega com o consultório com a queixa de desatenção e pensando, já querendo o diagnóstico, eu imagino um diagnóstico de TDAH. Por quê? Aí, primeiro, a desatenção. A pessoa fala assim, eu esqueço as coisas, eu não estou prestando atenção no que os outros estão me falando. Eu tenho Alzheimer precoce. Demais, por causa, né? Alzheimer, eu não estou conseguindo memorizar, eu não estou conseguindo estudar. E aí, vamos investigar. Eu sempre falo assim, quais são os fatores que eu sempre investigo? O excesso de uso de tecnologia, porque isso gera desatenção, gente. Desatenção é um sintoma que está presente na ansiedade, na depressão, num estilo de vida, assim, dormir pouco, usar muito celular, o estresse de uma forma geral. Então, para a gente pensar na possibilidade de um TDAH, a gente precisa enxugar esse estilo de vida e tratar as comorbidades. Comorbidades são depressão, ansiedade, o que estiver gerando desatenção. Eu falo que é o tanque, é um reservatório. A pessoa chega para mim e fala assim, meu reservatório é pequeno, Natália. Eu preciso de uma medicação, que é o estimulante, que vai aumentar um pouco esse reservatório. Aí eu falo para o paciente, vamos ver se esse reservatório está pequeno ou ele está grande e está cheio de furo. Exatamente, que é a faxina quântica. Tem paciente que chama de faxina quântica. Vamos dar uma limpeza nesses fatores de desatenção. E até porque, gente, se é uma desatenção que está associada a um estresse, uma ansiedade, às vezes você usar diretamente o estimulante, você não tirar todos esses fatores, né, confundidores, você pode piorar a sua ansiedade. Pior, né? Porque o estimulante, ele é uma bomba, eu falo que é uma bomba de noradrenalina. Na verdade, ele vai te estimular sim, igual como se tomasse um montão de café, mas até mais potente que isso. Mas ele pode exacerbar sintomas de ansiedade. Então, por isso que o uso dele tem que ser muito racional. A gente precisa sim identificar o que naquele paciente está mais incomodando. Se é mesmo a desatenção, se ele tem mesmo um TDAH ou não, se é um quadro de ansiedade e quais são esses furinhos do tanque, igual a Natália falou muito bem. A gente limpa esse tanque. E aí eu sempre falo com isso. Muitas vezes os pacientes chegam, falam assim, nossa, eu já fui em outro psiquiatra, falam assim, nossa, ele me passou um estimulante, Van Vance. Que medicação horrível! Nossa, me fez mal demais! Eu fiquei assim, piorou muito a ansiedade. E se a pessoa pode ter o TDAH, mas se não tratar ansiedade, que é assim, 70% das pessoas têm, você vai prejudicar a pessoa. Então, vamos enxugar esse tanque, vamos deixar esse tanque bem bonitinho, né? Esse bem fechadinho, bem fechadinho. Tampar os furinhos. Isso. E uma coisa que eu falo que a gente cuida desse reservatório é fazendo atividade física. Outra coisa. Pessoa, quem tem TDAH tem que fazer. É um tratamento, uma atividade aeróbica, alta intensidade. Tem que gastar energia. Isso. E melhora a função executiva, sabe? Sim. E eu vejo muito, agora na pandemia, não sei se você viu nos seus pacientes, mas o fato, às vezes, das academias fechadas, de não estar conseguindo manter uma atividade física aeróbica, isso teve um prejuízo muito importante. Não só no controle, assim, às vezes, da hiperatividade, mas também teve um outro fator na pandemia, que foi as aulas online. Não sei se você está tendo essa dificuldade, mas, assim, estou sofrendo com os meus pacientes por essa questão da adaptação ao ambiente virtual. Porque a gente tem uma dificuldade tão grande para incluir os nossos pacientes, né? Na escola real, né? Imagina na escola virtual. Né? Como que vai funcionar a escola virtual para quem tem TDAH? É bem difícil, porque eu sempre estimulo o movimento contrário. Quanto menos tecnologia, o cérebro, a gente precisa dessa calma, dessa quietude. E a tecnologia gera um estímulo. Então, você fica buscando esse estímulo. E no TDAH, eu falo, é como se fosse assim, a pessoa tem uma compulsão por doce e tá andando com a mochila cheia de bombom. É o celular
quando é o uso inconsciente no TDAH. O celular, eu falo que já deixa todo mundo o excesso, tá, gente? O uso, assim, que a pessoa fica, assim, o uso inconsciente ficou ruim. O uso, como é que eu falo? Vamos falar de um uso com o uso em excesso. Pronto, acho que a palavra é. Isso aí vai gerar insônia, vai aumentar a ansiedade, vai simular sintomas de TDAH e para quem tem TDAH vai piorar. Então, é muito importante ter períodos de desconexão. E aí, com as escolas, com o uso da tecnologia, é desafiador mesmo. É essa readaptação. Se para qualquer criança já é difícil, né? Imagina no TDAH. O que eu sugiro sempre? A questão de... Eles falam a regra do 10-3 na criança. No adulto eu falo assim, veja 15, sinta sua desatenção, sua atenção. Faça 10 minutos, dê pausa de 3 minutos. Mas 3 minutos não é pausa para mexer no celular, não. É 3 minutos para levantar, para olhar para nada. É para acalmar mesmo, para, sabe, relaxar. Acalmar a mente, né? Aquietar. Até uma prática de meditação, tem várias de 3 minutinhos, sabe? Isso aí eu já tô falando adulto, né? Na criança é um pouco mais difícil. Mas 10 minutos, dá pausa para a criança, vai beber água, vai levantar mesmo. Sentou de novo, ou seja, atividades mais curtas. E isso para o adulto também. Aí eu falo para o adulto assim, sente o quanto que você consegue sustentar a sua atenção. É 15 minutos, Natália. A gente cada pessoa é de um jeito, né? Então, tem um termômetro. 20 minutos. Que tem até aquele aplicativo, né? A técnica Pomodoro. Tem um pouquinho a ver com isso, você já ouviu falar? Já. E é engraçado, porque todas essas técnicas eu conheço por meio dos meus pacientes, que eles sabem todas as técnicas de estudo. E aí eu me sinto obrigada a conhecer também. Mas, gente, tem técnica do Flow, técnica Pomodoro. Então, assim, se você procurar, você vai achar. Né? Então, não é só com você. Isso aí é um assunto que vem há anos sendo estudado e pessoas vêm sofrendo com isso, acumulando muitas angústias. E por isso que é tão importante a gente falar a respeito. E a parte, você está falando da parte das angústias, das questões emocionais, é fundamental o tratamento combinado com a psicoterapia. A pessoa precisa desse acompanhamento, tanto o acompanhamento neurológico, psiquiátrico e psicoterápico junto, porque você precisa estar com alguém que vai estar te ajudando. Na TCC é sempre padrão ouro, né? Na psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, gente. Porque você precisa estar com estratégias de regulação das emoções, como você lida com as emoções, estratégias para melhorar sua função executiva, estratégias para... Uma característica no adulto, normalmente os adultos, eles não vêm de um tratamento, eles tiveram o diagnóstico mais tardio, e aí com muita crença de incapacidade, com autoestima muito baixa. Vários pensamentos disfuncionais. Ou seja, desacreditando muito em si. E eu falo que quando o tratamento é feito de uma forma completa, ou seja, avaliar a medicação, escolher a medicação certa, avaliar as comorbidades, tratar... Tampar os furinhos do tanque, né? Cuidar desse tanque. O sono é fundamental. Quando a gente consegue fazer assim, a psicoterapia, a atividade física regular, muitas vezes um coach para ajudar a pessoa na tomada de decisão, alguém ajudando, às vezes esse coach, inclusive na parte financeira, que é muito difícil. Eu estimulo o paciente, eu falo com ele assim, tem alguém que te ajuda? Pede ajuda. Esposa, irmão. Se não, se viu que isso é uma disfunção, se isso está gerando prejuízo, porque é muito comum. Problemas financeiros no TDAH é outro problema, é outra situação desafiadora. Busca também. Então, o tratamento, o que é que a gente faz? Eu pego e falo assim, vamos ver onde que está o prejuízo. Porque, feito você falou, além dos sintomas, gente, tem que ter muito prejuízo, tem que ter muito sofrimento, um prejuízo persistente. Ou seja, que acompanha a pessoa lá de trás e muitas vezes na vida adulta, quando precisa dessa organização, desse planejamento, isso fica ainda mais forte. E aí vamos pegar esses pontos e vamos ver direitinho. Então, problema financeiro, vamos ver como é que a gente resolve isso? Como?
e experimentar estratégias. Tem feito, você falou, tem 1000 estratégias para tudo e eu acho que a pessoa tem que ver o que dá certo para si, o que realmente Tem me que ajuda. colocar no papel, né? Porque não é Papel. assim, eu não dou conta de organizar, eu não vou dar conta de fazer isso. Primeira coisa, gente, a gente reconhecer o problema, porque se a gente mascara o problema, a gente nunca vai conseguir resolver. Então, é um problema financeiro, por quê? Colocar, estabelecer metas. A gente sabe que quem tem TDAH funciona muito melhor quando você se organiza e estabelece pequenas metas, às vezes até metas diárias, né, que você consiga cumprir com maior facilidade. E não só para a questão financeira, mas às vezes a questão de estudo, os objetivos que você tem que ter bem em mente sempre o seu objetivo. E eu falo assim, com os pacientes, quando você está cara a cara com um distrator, você sempre tem que se perguntar, vai me acrescentar? Isso aí vai me ajudar a atingir o que eu quero, o meu objetivo? Porque se a resposta for não, você já vai filtrar, né? E aí você vai conseguir caminhar com muito mais facilidade em rumo à sua meta, né? Para você conseguir cumprir. Uma vida, ou seja, um bem-estar, uma vida mais, né, uma vida mais tranquila. E uma coisa que eu sempre trabalho também no consultório, como se fosse assim, no TDAH existe uma tendência muito forte a viver uma vida muito estressante. Tanto pela inquietude, porque no adulto a manifestação que era na agitação, na criança, manifesta com inquietude mental, vontade de novidade. E aí é muito comum pessoas extremamente sobrecarregadas de trabalho, a impulsividade vem e a pessoa diz sim para tudo. E é isso como se fosse retroalimenta, porque a pessoa é inquieta, a pessoa não consegue, inicialmente, sem o tratamento, sem esse conhecimento, parar, ter uma vida mais calma. E aí a pessoa vai se sobrecarregando. É impressionante o quanto que o TDAH chega, a pessoa chega lá no consultório, eu falo que até a bolsa da pessoa abre, é cheio de coisa. E aí as atividades, a pessoa chega no final de semana, a pessoa organiza tudo, e aí o tratamento é o oposto disso. Eu falei, eu sei que existe, seu padrão de comportamento é a agitação, porque isso inclusive é uma forma de lidar com o tédio. Mas calma lá, isso vai trazer, gera muito sofrimento, e você precisa, há uma tendência de minha vida ser é como se fosse assim, sabe como o estresse, né? No TDAH é como se a pessoa tivesse uma tendência maior a viver, a ser mais sensível ao estresse. E Ela uma faz coisa vai levando a outra, né? Porque se você fica mais estressado, você não lida melhor com essa questão, com esses estressores, mais desatenção isso vai te gerar. E às vezes você começa a acumular um monte de coisa que você não termina. Então, eu tô lendo 10 livros, não terminei nenhum. Eu tô fazendo 3 cursos, não terminei nenhum. E aí a gente tem que começar a fechar essas pontas, né? Ver realmente o isso. que você quer fazer, o que vai ser importante, qual que é o seu foco. E a terapia, muitas vezes, por isso que eu falo tanto da importância, porque o terapeuta vai estar fazendo isso com a pessoa no passo a passo. A pessoa precisa treinar essas habilidades, né? De calma. Assim, eu falo que calma não é ficar calmo, é colocar uma vida, uma rotina mais leve, com tempo livre, inclusive tempo para atividade física, e combater de uma forma muito forte esse padrão de estar sobrecarregado. A pessoa tem essa dificuldade, porque quando pausa tudo, e o tédio é um sentimento muito forte no TDAH. Tanto é que o abuso de substâncias, obesidade e outras compulsões, por exemplo, por compras, são características muitas vezes que estão presentes na pessoa com o portador de TDAH. Às vezes como se fosse uma válvula de escape, né? Essa busca de novidade, essa busca a gente fala que essa baixa dessa dopamina, que gera esse prazer, essa motivação, a pessoa fica buscando isso. E aí a rede social também. É mais um que alimenta essa busca por novidades. E aí vem muito prejuízo, porque com impulsividade, então a pessoa acaba realmente abusando de drogas, é muito comum sem o tratamento. Compras, obesidade super alta, gente, a taxa, porque a taxa de obesidade junto com o TDAH, o tédio, o estresse, a pessoa usa válvula, a alimentação como uma válvula de escape, uma compulsão. E aí, o tratamento, eu falo que, pausa lá, vamos anotar, vamos mapear, como você falou, onde que estão os grandes focos de sofrimento, as disfunções, onde estão elas. A gente precisa reconhecer.
É. E é por isso que a terapia cognitivo-comportamental, né, o acompanhamento com psicólogo, igual você disse, com coach, né, É. ajuda isso, porque para a gente decidir tratar o TDAH, você precisa tomar uma decisão, né, e como É. você tem a própria habilidade de tomar decisão, essa questão de disfunção executiva, é mais difícil É. ainda. Então, às vezes, muitas vezes, você precisa de uma ajuda de fora, alguém de fora, para marcar uma consulta para você, alguém de fora para te falar, olha, você já pensou que você é muito desatento? Uhum. Vamos começar a reparar melhor, buscar um tratamento mais adequado, porque é difícil, talvez, até você se ter esse insight e reconhecer que você precisa É. de ajuda. E o primeiro passo, você falou, na hora que você reconhece, e aí você reconhece, passa a reconhecer onde estão os prejuízos, você está dando o primeiro passo para mudar. E a capacidade, e o legal que eu adoro tratar a TDAH, que eu vejo muita gente melhorando assim. A pessoa fala assim, gente, minha vida mudou, eu até nem me reconheço. Principalmente os quadros mais graves, que precisa, assim, eu avalio com muito cautela a indicação ou não do psicoestimulante, né? E aí, Uhum. enfim, acho que a questão nem é o tratamento medicamentoso adequado, junto com a terapia cognitiva, junto com o uso de recursos, ou seja, é um tratamento muito multiprofissional. E aí, o quanto que a gente vê, o que eu vejo melhora, a taxa de melhora de resposta ao tratamento é 50% a 90%, sabe a perspectiva, gente? Ou seja, dá para viver com qualidade. Você precisa, né, se entender só entender que você não vai fazer isso sozinho. Uhum. E tem uma resposta muito boa ao tratamento, né? Eu falo com os É, pacientes, é como você fosse tirar uma nuvem que te hum, atrapalha a enxergar a vida, né, de uma hum, maneira melhor, de uma maneira mais fácil. Fica muito mais nítido tudo que acontece ao seu redor, quando a gente tem esse insight de que algo não está funcionando bem e consegue reconhecer o que é. e é transformador. Muito É, transformador. e aí, o do tratamento que eu tava pensando, assim, que eu sempre falo, assim, uma coisa que você falou das listas é fundamental. É como se fosse assim, dentro da minha cabeça, a decisão que eu vou tomar, baseado no que. Sabe quando a gente pensa uma coisa, decide e faz? No TDAH você não vai fazer isso. Você vai pensar, anotar, olhar para isso, escrito, pontos, né? E aí a decisão, às vezes, você tem que colocar assim, ó, vantagens e desvantagens, a TCC a gente faz Uhum. isso, Uhum. para você fazer assim, né? E tomar essa decisão. Ficou na dúvida também, busca, pergunta às pessoas próximas, sabe? Não, eu tô pensando em fazer isso, e o que você acha? Sempre, o Russell Buckley fala isso, o principal tratamento medicamentoso, claro, é você tirar do mundo interno e colocar no externo, mudar o seu ambiente. A questão do tempo, use cronômetro, use relógio, use vários despertadores, vão treinando o que te ajuda, mas sempre pensando nisso. Eu vou planejar meu tempo, não planeja baseado na sua cognição, assim, vai lá e anota. Anota, coloca e vai fazendo mudanças ambientais para te ajudar. Uhum. Uhum. Colocar post-it e aí lembretes de compromissos também, sabe? Cronograma, quadro, Crono... planejamento, aqueles planners. E tem paciente que, assim, uma pergunta que todo mundo faz: ah, eu vou ter que usar remédio o resto da vida? Como é que é? Porque eu tenho medo, eu não quero ficar dependente do medicamento. E a Aham. resposta que eu sempre dou é a seguinte: depende de como você vai se adaptar. Depende de Uhum. como você vai lidar com isso e principalmente da sua vontade de conseguir se organizar. Né? Por isso Uhum. que é tão importante essa terapia cognitivo-comportamental. É. E as pessoas, eu sempre desconstruo, as pessoas ficam muito com medo do vício, da medicação, que isso é outro tema. Então vamos lá. A pessoa usou, é indicado, avaliamos, e a medicação, que é a primeira escolha mesmo, são os psicoestimulantes, é TDAH, o diagnóstico foi bem feito, com calma, não foi em primeira consulta. Ou seja, a gente fez, né, enxugou esse tanque e viu que esse tanque está pequenininho. Então, vamos para o tratamento. Eu vou falar de novo porque é muito importante. Atividade física de alta intensidade, 4, 5 vezes na semana, que você vai aumentar seu tanquinho. Então, se você quer ficar sem remédio, se você quer viver menos estressante, se você quer dormir bem, se você quer melhorar sua atenção e sua função executiva,
coloca isso na sua rotina. Eu falo, às vezes, para os meus pacientes, até 6 vezes na semana, 20 minutos de manhã, sabe? E aí, a medicação. Aí as pessoas falam assim, e a dependência da medicação? Vou usar para até quando? Depende. Cada pessoa é de um jeito, né? Feito, você falou. O prejuízo, a gente enxugou, tem usado todas as estratégias ambientais. A gente avalia a necessidade, quais são os prejuízos. Sim, podemos suspender e acompanhar e ver o que é que, né? E a pessoa continua na terapia, o que volta, o que não volta. Alguns quadros mais graves tende gente a usar, é uma doença crônica, tende a usar por um período maior mesmo. Mas eu falo que como tudo, né? Como na enxaqueca, nos quadros, nas convulsões, né? Em tudo, né? No hipotireoidismo, se a gente precisa, se tem uma indicação certa de um tratamento, o tratamento é a longo prazo, e você fazendo corretamente com acompanhamento médico, né? Sim. E eu sempre falo, eu tenho medo da ansiedade não tratada, eu tenho medo do TDAH não tratado, não é medo de usar medicamento bem receitado. Então, você tem que ter medo de não tratar o que você tem, tá? Agora, usar o medicamento é um pedacinho pequenininho do tratamento. Do tratamento. E esse receio da medicação, eu vou ficar dependente porque querendo, ele não, né, tem esse aviso, tem esse risco. Eu falo que uma das características da dependência é o abuso, é o uso além da dose. Ou seja, a gente prescrevia um Venvanse, que é uma medicação que a gente usa bastante, 50 miligramas no adulto. A pessoa usar nessa dosagem terapêutica certa, com acompanhamento, gente, não é dependência. Dependência é abuso, é tolerância, ou seja, é precisar de doses maiores para você buscar um efeito além do terapêutico. Então, é você começar a aumentar, a usar indiscriminado. Aí parou. Aí é um sinal que volta urgente na consulta. Fala com a gente, porque a gente precisa rever o tratamento. A gente precisa entender o que tá, né? Tanto a medicação... E muitas vezes quando isso acontece é porque não está fazendo o tratamento em conjunto, não está fazendo todas as medidas, está atribuindo 100% do medicamento do tratamento no medicamento. E às vezes um paciente que às vezes cria uma dependência e usa, por exemplo, mais de 2 Venvances por dia, de 70 miligramas. E aí sim está inadequado, mas provavelmente por uma falta de adesão nas outras medidas do tratamento. Exatamente. O que acontece no começo do tratamento dos psicoestimulantes? Um efeito colateral, que as pessoas acham que é um efeito terapêutico, é uma certa euforia, aumenta a energia. Isso não é o tratamento, isso é o efeito colateral. Isso vai desaparecer depois de alguns meses. E a pessoa vai voltar no consultório e falar assim, não está funcionando. E aí, é muito importante esclarecer isso. O efeito colateral passou e o efeito terapêutico, que é atuar na desatenção, na inquietude, na disfunção executiva, esse que é o efeito da medicação. E aí eu estava falando também, outra coisa que eu lembro que é super importante, que eu estava até querendo para falar desde o começo e eu já me esqueci antes que a gente... Então vamos falar. Sim. Que eu não sei como é que a gente está de tempo, que eu estou sem relógio aqui, mas eu acho que tem um tempinho ainda, né? Tem, acho que faltam no máximo... Não, tem uns 7 minutos ainda. Não, então dá pra gente concluir. O TDAH, todo mundo... É muito comum achar que é um déficit, que o sintoma porque o nome, gente, não é legal. O nome passa a impressão que eu tenho desatenção, logo eu tenho TDAH. E, primeiro, o TDAH é muito além da desatenção. Desatenção é um sintoma. E o TDAH, na verdade, a gente fala que não é um déficit nem do conhecimento, é um déficit na execução. A pessoa aprende, a pessoa sabe o que tem que fazer e a pessoa não executa. Tanto é que eu falo que daqui a pouco, daqui a uns anos, o nome vai alterar. Entre o que a pessoa planeja e o que a pessoa vai fazer, vai pôr em ação, ou seja, a execução é a maior área de problema, é o maior problema no TDAH. Ou seja, tomada de decisão, motivação, execução. E
olhar para o futuro. Esse o Berkeley fala, isso não é só eu, tá, gente? É o Berkeley que ele fala assim, o TDAH é a miopia do futuro. Enquanto o futuro não estiver aqui, a pessoa não faz sem o tratamento, sem a terapia cognitivo comportamental, a pessoa deixa. Então, assim, é como se fosse assim, eu penso, eu vou planejar uma viagem. É o planejamento, né? A dificuldade no planejamento, na prospecção, para você pensar no futuro. Tudo isso é prejudicado. E agora uma questão interessante que elas falaram no comentário também é sobre a hereditariedade, né? E é comum, às vezes, a gente atender um paciente com TDAH e a gente ter dificuldade, às vezes, para explicar para a mãe ou para o pai, que também tem sintomas de desatenção, porque tem uma herança poligênica muito importante. Uhum. Inclusive, é outro fator que a gente considera no diagnóstico, né? Às vezes os pais não têm um diagnóstico, mas muitas vezes quando vem na consulta, ou até que o próprio paciente fala, você vê nitidamente que existem disfunções da vida toda e a pessoa acha, a família acha que é assim, né? Que funciona. Que é normal, sim. E essa questão dessa miopia do futuro, o que eu falo para os pacientes? Então, você está com a meta de um projeto grande, entregar um TCC ou uma viagem. O que é que vai te ajudar? Pega esse futuro e traz para o presente, em micrometas. Então, se eu vou viajar daqui a um ano, quanto que eu tenho que juntar de dinheiro na semana para daqui a um ano? Porque se você não fizer isso, eu vou fazer um TCC. E sempre micro. Você falou, tarefas pequenas, partir. Eu vou fazer um TCC, então vou fazer uma página por dia, e aí você vai experimentando. E outra coisa, autoconhecimento, saber qual que é o horário que minha atenção fica melhor. De noite eu nunca acho. Quando o paciente fala que é de noite, eu fico assim, eu não gosto. No TDAH... Naturalmente é de manhã, quando você acorda, sua cabeça está mais vazia. Né? Quando é de noite, eu também desconfio um pouquinho. Tem alguma coisa que não está 100%. Tanto que eu falo quando eu atendo, eu falo assim, não, eu gosto de estudar de noite. Vários chegam comigo, não, eu adoro estudar de noite, eu deixo para de noite. Eu falo, opa, lá, de noite. Eu falo assim, eu quero te propor diferente. Eu quero que você teste de manhã e de tarde. Noite, para qualquer pessoa, para o nosso organismo, para qualquer pessoa, todos nós, nossa atenção, nossa capacidade cognitiva, né, não é normalmente... é de manhã ou de tarde. Normalmente, cada pessoa de um jeito, mas eu estou falando de uma tendência. E aí, quando os pacientes experimentam de manhã, eu nunca vi ninguém falar assim, falou de manhã ou de tarde, falou assim, não, eu preferi à noite, eu achei que à noite foi melhor. Eu também não concordo. À noite, às vezes, o que eu percebo é que se você mora numa casa muito agitada, às vezes por causa de barulho, mas é mais uma questão de organização mesmo dos distratores, né, do ambiente de estudo. Você acorda de manhã, você está muito, muito mais disposto. Inclusive, tem também um livro que eu gosto muito, que é O Milagre da Manhã, que fala sobre essa questão de você acordar cedo. E que ajuda muito. Se você começa o seu dia se organizando, estudando, fazendo alguma coisa útil, que vai te fazer se sentir útil, é lógico que o decorrer do dia vai ser muito mais fácil para você. Você vai se sentir melhor. Então, eu sempre recomendo aos meus pacientes mesmo tentarem estudar pela manhã, tirarem um tempinho, às vezes, para se organizar no início do dia, para conseguir distribuir melhor essas metas. Colocar essas metas um pouco menor. Então, faz esse estudo, essa pausa, e volta e organiza esse efeito bom, esse ambiente. Tira tudo, gente, enxuga, né? Então, assim, a minha tendência, então, eu tenho o diagnóstico e minha tendência, óbvio, minha mente a sustentar a atenção tá, né, comprometida. Eu vou buscar uma novidade. Então, se o celular tá ali do lado e tocar, existe impulsividade, então você vai lá e e o prejuízo, aí você começa uma coisa, daqui a pouco tá olhando outra, daqui a pouco tá olhando outra, e a questão do celular, como são muitas informações dentro de um aparelhinho só, então você começa no WhatsApp, daqui a pouco você tá no Instagram, daqui a pouco você tá olhando, daqui a pouco você perdeu completamente a noção do tempo. Então, organiza seu ambiente. Fala assim, agora é a hora de estudar, vai lá, tira o celular, coloca essa meta pequenininha, 10 minutos, daqui a pouco eu volto.
com pensamento. E quanto que a pessoa começa a se sentir capaz, e quanto que a pessoa começa a se sentir bem com ela mesma, é impressionante a força da mudança. E agora faltam 20 segundinhos, Natália. Então a gente falou sim sobre a técnica Pomodoro, depois vocês voltem lá no início. Eu vou deixar salva a live aqui no meu perfil. Gente, foi uma